Caríssimas amigas, senhoras e senhores, bondosos irmãos, que Jesus possa nos abençoar. Nesse momento, nós gostaríamos de desejar muita paz, muita alegria, muita saúde, muita prosperidade para todos os nossos irmãos da Rede Amigo Espírita, desta sala falando Espiritismo na Rede Amiga, mas abraçando também aos nossos irmãos da Rádio Fraternidade e agora também compartilhando com os nossos companheiros da Rádio Nova Fraternidade de Alagoas. Gostaríamos de nos abraçarmos espiritualmente, fraternalmente e rogando a Deus, nosso Senhor e Pai, que possa nos ajudar nesse momento tão importante das nossas vidas e especialmente nesse programa que já estamos hoje no terceiro encontro, que foi designado como Amor e Sabedoria de Emmanuel e Chico Xavier. A tarefa que nos compete hoje desenvolver com vocês é de extrema valia para o nosso entendimento doutrinário. Lembrando que o nosso espaço bendito das terças-feiras visa não só o estudo em torno da vida e da obra de Emmanuel e Chico Xavier, mas como todos aqueles que contribuíram como médiuns, como trabalhadores, como espíritos que vieram do mundo espiritual nos auxiliar no século XX, no que reporta ao desenvolvimento da doutrina espírita nas terras do Brasil, que, obviamente, sob a tutela de Ismael, objetiva também o engrandecimento da doutrina espírita em nível planetário, não é mesmo? Mas também o estudo doutrinário, conforme Emmanuel sempre estabeleceu para Chico Xavier como meta. Então, portanto, esse espaço da terça-feira, nós estaremos contando histórias, relembrando passagens, citando corações que fizeram parte desse contexto, mas também trazendo contos apólogos e trazendo textos de Emmanuel, trazendo alguns aspectos dos seus romances, que objetiva o estudo do Evangelho eminentemente, e hoje, especialmente, dando continuidade ao que nós começamos na semana anterior, trabalhar então essa tarefa dos guias espirituais, que tem muito a ver com todo o nosso contexto evolutivo. Nós que estamos aqui na carne, reencarnados, precisamos de compreender um pouco mais a tarefa desses benfeitores que nos tutelam e que nos acompanham em nível individual, no contexto familiar, social, em nível de comunidade e também aqueles que são os verdadeiros tutores da própria evolução planetária. Embora as singelas referências que fizemos dentro de todo esse contexto desses 3 encontros, cabe salientar ante o interesse dos companheiros já afinizados com a tarefa evangélica no mundo, que servidores espirituais de toda a ordem se empenham junto dos encarnados e seus institutos, segundo os interesses que dominem suas atenções. Se há inspiradores, diz para nós Emmanuel, do progresso pelas ciências, pela tecnologia, pelo pensamento livre, pelas artes, existem aqueles espíritos admiráveis e santificados, que, trajados de profunda humildade, conquistada nos sacrifícios repetidos desde a época em que o Divino Mestre esteve entre os homens, ainda hoje se dão, abnegadamente, a empreitada sublime de resgatar, junto dos corações que lhes ofereçam um campo espontâneo e fraterno, as belíssimas e imorredoras conquistas que os animaram de coragem e fé, caridade e perdão, para que as verdades do Evangelho fossem triunfadoras no palco das desolações e misérias que os homens incautos sempre cultivaram. E é óbvio que nesse contexto nós precisamos de ressaltar que Jesus é a máxima expressão de sabedoria.
e amor que a terra, em sua globalidade, por todos os milênios de sua história, já abrigou em seu seio. O Senhor e Mestre de nossa evolução planetária, por isso mesmo, como guia e o nosso modelo, é a síntese perfeita do que compete a cada criatura, a qualquer tempo e sob as condições próprias do orbe, que nos associa em cometimento sublime de aprendizado e progressão. Continua Emmanuel para que a gente possa, então, dar vamos dizer assim, o encaminhamento inicial. Abstraindo, pois, da figura angélica e pura de nosso governador excelso, justo analisarmos a posição relativa de líderes e medianeiros de todos os tempos e culturas, nas mais variadas especializações e propostas, em seu desiderato de ascensão e aprimoramento, fecundando com suas ideias e peculiar exemplificação os terrenos culturais e anímicos das massas para o advento maior da luz. Podemos reconhecer duas classes de servidores da vida, que inexoravelmente revelam o autor da criação. São os líderes naturais, que pela mecânica intuitiva e estribada em suas experiências pretéritas, tornam-se médiuns não ostensivos, valendo-se da fluente associação das ideias e correntes mentais entre os dois planos, para anunciarem o fruto vanguardista e transformador de seus labores e conclusões, numa clarividência racional que culmina por fermentar campo operacional humano, na indução idealística e comportamental que mobiliza grande número de seres e suas instituições. E os operários do progresso, que estão permanentemente revisando valores e princípios em todos os campos, em todas as dimensões. E hoje, objetivamente, nós vamos falar desses operários que estão, de uma forma muito direta e expressando a misericórdia do nosso Pai, nos envolvendo, nos tutelando, nos inspirando, então, na nossa jornada planetária. E nós, na última semana, relembramos aquele momento singular que aconteceu no ano de 1931, quando Emmanuel se fez presente na visão psíquica do seu pupilo Chico Xavier. Quando, embora Chico já houvera percebido a sua presença em algumas outras atividades, como um sacerdote, mas naquele momento ele se apresenta como aquele que vai ser o seu guia, o seu mentor, o espírito que, em seus aspectos paternais e de muita amorosidade, embora aplicando de bastante energia e disciplina, acompanhou então o nosso querido apóstolo da mediunidade, então desde o ano de 1931 até o ano de 2002, quando desencarnara. Nós gostamos de lembrar sempre que o fato se deu quando Chico completara a maioridade em nível jurídico, com seus 21 anos naquela época. A definir para nós que quando os benfeitores, no caso de uma missão tão importante, se fazem, vamos dizer assim, mais conhecidos, se fazem mais próximos ou mais percebidos, isso vai se dar diante de um simbolismo que a própria maturidade do médium e de todos nós que estamos na lide terrena devemos apresentar como aquele ponto necessário para que a conjugação dos esforços se faça eficiente, se faça producente, se faça em nível de um comportamento que possa traduzir moralidade ou engrandecimento em nível de sensibilidade maior para a própria vivenciação do Evangelho. E naquele momento, Emmanuel pergunta para Chico: queres exercer a mediunidade com Jesus? E a resposta, tão conhecida em nosso meio, dada, graças a Deus, por aquele jovem ainda tímido, vacilante, inexperiente, quando disse: o Senhor acha que com a ajuda dos bons espíritos eu posso conseguir? E o nosso preclaro companheiro, o seu pai espiritual, disse: sim, meu filho,
desde que siga os 3 preceitos básicos da disciplina, da disciplina e da disciplina. E ele conclui em nossas expressões, porque no último programa nós fizemos questão de ler o próprio texto que traduz as palavras de Chico Xavier, mas em nossas palavras Emmanuel disse para ele que ele pudesse descansar, que aquele momento era um momento de consolo, de aproximação, porque a alma de ambos estavam entrelaçadas na própria história do tempo, se perdia em muitas encarnações pregressas. E isso foi extremamente importante para que pudesse vir a consolidar um trabalho de perfeita sintonia, de afinidades, que foi efetivamente se estabelecendo também pela própria força do trabalho e pela condição do nosso querido Chico de ter se entregado de alma e coração ao labor, à disciplina, à renúncia, para que a mensagem do Evangelho pudesse hoje estar bem pertinho de nós e nos ensinando o tanto que devemos e podemos melhorar no nosso contexto evolucional. E é muito interessante porque é uma pergunta que campeia no nosso meio. Quando muitas vezes os médiuns ou aqueles que estão começando a frequentar as casas espíritas procuram descobrir quem são os seus guias espirituais para saber se nós temos um Emmanuel, não é mesmo? E tem um companheiro nosso do movimento espírita aqui de Juiz de Fora que ele costuma brincar dizendo que cada um tem o Emmanuel que merece, não é? E a gente manda um abraço querido para ele lá em Juiz de Fora. Mas, voltando, então todos nós temos efetivamente aqueles que nos conduzem e, obviamente, eles estarão diretamente ligados à nossa condição, não é? Eles estarão naquela posição de nos auxiliar dentro do nosso entendimento, dentro do nosso merecimento, principalmente dentro do nosso esforço, da nossa dedicação ao próprio melhoramento, não é mesmo? E aí, meus queridos amigos, nós temos aqui um caminho que vamos procurar trilhar assim com muita cautela, porque ao prepararmos o nosso encontro de hoje, nós fomos inspirados a buscar o Livro dos Espíritos, porque nós vamos encontrar na segunda parte, no capítulo 9, que é intitulado Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, um verdadeiro tratado, uma verdadeira doutrina, que é tratada pelo Espírito de Santo Agostinho, como a doutrina dos espíritos protetores, que nós deveríamos estudar, nós precisamos de conhecer. Porque quanto mais adentrarmos território adentro dessas lições, por certo nós iremos, vamos dizer assim, valorizar mais a vida, prestar mais atenção nos recados, nos sinais, na presença espiritual desses vanguardeiros da evolução que estão nos acompanhando para e passo, como Emmanuel acompanhou Chico Xavier, como Chico afirmava, né, todos os dias da sua vida, sendo carinhoso, sendo cordato, sendo disponível para atender às indagações que muitas delas brotam do nosso coração, expressando a nossa mais pura simplicidade, né, a nossa ignorância. E esses espíritos, esses educadores, que nós devemos começar a refletir sobre eles dessa forma, porque quanto mais evoluídos são eles, mais eles se aproximam da essência, da grande proposta de educação espiritual para toda a humanidade terrena, ou seja, a humanidade reencarnada, quanto a humanidade que se encontra no mundo espiritual em também franco aprendizado, não é mesmo? Nós gostaríamos de, só fazendo um break, encaminhar um abraço para todos que se encontram no chat, que nós estamos observando que já está havendo muitas manifestações, perguntas, e à medida do possível a gente vai captando aqui, e se tivermos condições dentro das nossas limitações, nós vamos tentando responder, mas respeitando aqui também a própria didática do programa, que objetiva também atender aqueles corações que estão à distância, não é? E que não podem participar.
Mas na pergunta 489, Kardec formula assim os espíritos. Há espíritos que se liguem particularmente ao indivíduo para protegê-lo? Resposta: sim, o irmão espiritual. É o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. E nós gostaríamos de chamar a atenção para a expressão irmão. Observemos isso. Os nossos benfeitores espirituais são irmãos mais velhos. E eles estão como que aguardando para que nós possamos ouvi-los, traduzir os seus conselhos nas nossas atitudes, não é mesmo? Aí, Allan Kardec continua questionando o que se deve entender por anjo da guarda, fazendo uma associação com a doutrina católica, enfim. Resposta: o anjo da guarda é um espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada. Quer dizer, por ocupar uma ordem elevada, significa que ele já perpassou as ordens que nós hoje estamos caminhando, não é? Ou seja, eles já estão, podemos assim didaticamente dizer, eles estão mais tempo no aprendizado, ou eles estão mais dedicados ao trabalho, para a gente não ficar preso na questão temporal, que é muito relativa no mundo espiritual. Na pergunta 491, qual a missão do espírito protetor? Resposta: a de um pai em relação aos filhos. Olha que interessante, gente. Deixou de ser irmão, agora já virou pai. Conduzir o seu protegido pelo bom caminho. Marli, você que está no chat, observe bem. O pai que caminha com o filho indicando o bom caminho. Nós não devemos nos entregar. Nós precisamos realçar a força que está dentro de nós e que precisa de ser trabalhada. Continuando, ajudá-lo com seus conselhos e consolá-los nas aflições e sustentar sua coragem nas provas da vida. Olha que interessante como que os espíritos nos ajudam. Muitas vezes eles nos dão, é como que a gente nem percebe, mas eles nos sustentam até na nossa coragem. São os estímulos, não é? São os votos. E isso chega de várias maneiras. É o livro, é o amigo que telefona, é o e-mail que se recebe hoje, não é mesmo? É o SMS, ou é a partícula mental, né? No wireless espiritual, como a gente gosta de brincar, né? Porque o anjo da guarda e espírito protetor são os mesmos espíritos, não é? A designação de anjo foi configurada para aproximar da divindade superior. Mas, na realidade, a ideia principal é entendermos que nós nos intercambiamos em comunidade, que nós fazemos parte de uma família espiritual e uns ajudam os outros, principalmente aqueles que já possuem mais bagagem, que já têm mais condições, não é? Que já estão naquela, vamos colocar assim, com aquelas possibilidades maiores para que todos nós, como aprendizes, possamos, vamos dizer assim, dar saltos mais eficientes, não é mesmo? Então, assim, para a gente dar uma refletida sobre o assunto. Agora vem a pergunta 492. O espírito protetor está ligado ao indivíduo desde o seu nascimento? Observemos. Resposta: desde o nascimento até a morte. Olha que legal. Meu Deus, desde o nascimento até a morte, eles nos acompanham. Afirma André Luiz, por exemplo, nos vem à memória agora no livro Missionários da Luz, que essa proximidade desses verdadeiros benfeitores, nos primeiros anos da nossa vida, são muito eficientes, que costumam nos auxiliar até na própria estruturação fisiopsíquica, podemos assim dizer. Eles nos ajudam até
no próprio desenvolvimento e produção das hemácias. Vamos buscar o livro Missionários da Luz, na reencarnação de Segismundo, na preparação, que nós vamos encontrar ali aspectos muito interessantes que vêm complementar ou dinamizar mais ainda o estudo doutrinário. Muitas vezes ele o segue após a morte. Observem bem, gente, que interessante. Não é só também até a morte, eles nos acompanham depois na vida espiritual, né? E mesmo através de muitas existências corporais, né? Pode ser o mesmo guia espiritual que nos acompanha, né? Estando eles, né? Vamos pensar, estando eles no mundo espiritual ou mesmo até do nosso lado, reencarnados, né? Nós temos, por exemplo, poderíamos citar aqui como a título de informação doutrinária, o que fora revelado através de Chico Xavier, que, por exemplo, o nosso querido Arnaldo Rocha, desencarnado agora no mês de novembro último de 2012, um dos seus guias espirituais, ele esteve ao seu lado em algumas encarnações, e em outras ele se encontrava no mundo espiritual. Por exemplo, no livro Ave Cristo, nós vamos encontrar o personagem Tassiano. Aqueles que já leram a obra vão se recordar do Tassiano, aquele patrício romano, que era filho, que o seu pai, que era daqui a pouco, fugiu o nome aqui agora, mas daqui a pouco a gente se recorda. Apio Corvino, né? Apio Corvino era o cristão que envolveu e encaminhou o pai de Tassiano. Nos veio à mente agora, Quinto Varro, que se tornou cristão e que após a morte de Apio Corvino, ele acabou, para esconder das tramas romanas, não é? Ele passou a adotar o nome também de Apio Corvino. E antes dele reencarnar, na introdução do livro, tem um momento em que Quinto Varro tem um diálogo com os benfeitores do mundo maior, aonde ele pede para reencarnar para ajudar o seu filho Tassiano, que se encontrava em situações muito difíceis no mundo espiritual. E os benfeitores concederam a ele 100 anos, não é? O que no mundo espiritual 100 anos é muito pouco. E acabou que Quinto Varro então reencarna, Tassiano posteriormente é envolvido, reencarna também como seu filho. Posteriormente, Quinto Varro desencarna e tem a oportunidade de reencarnar novamente como uma criança de nome Quinto Celso, que vem como que quase que completar o processo do encaminhamento do seu filho espiritual Tassiano, e acaba os dois desencarnando no circo máximo, depois das torturas, enfim. É uma história muito bonita que vale a gente procurar pesquisar, para a gente entender que os benfeitores, eles podem estar lá no mundo espiritual, podem reencarnar do nosso lado. Obviamente que quando reencarnados ao lado dos seus pupilos, no mundo espiritual passam a ser substituídos, não é? Porque todos nós temos aqueles que nos acompanham diuturnamente, acompanhando os nossos pensamentos, e como espírito a desenvoltura é maior. Então, o atendimento espiritual, se eu posso assim dizer, ele se torna mais eficiente, mais eficaz, não é mesmo? Então, dando continuidade à questão 493, a missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória? Resposta: o espírito é obrigado a velar por vós, já que aceitou essa tarefa, mas pode escolher os seres que lhe são simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros uma missão ou um dever. Observemos bem que interessante, não é? O espírito guia pode receber a tarefa como um dever, como vamos dizer assim, uma missão extremamente importante
para o soerguimento dele, para o reajuste dele com aquele que ele está tutelando, não é? Ele pode estar tutelando um ser extremamente simpático, como nós podemos encontrar alguns guias que estão tutelando outros que não são tão simpáticos, mas passam a desenvolver uma tarefa de extrema misericórdia, de fraternidade, com o fim de se, vamos dizer assim, eles, os espíritos tutores, aprenderem mais com a tarefa, porque eles também estão desenvolvendo as suas virtudes. E muitas vezes tutelando, vamos imaginar uma alma mais rebelde, obviamente que a tarefa dele será mais árdua, não é mesmo? Será mais dificultosa. E nós temos para nós como que nós devemos dar trabalho para os nossos espíritos guias, não é mesmo? Não é isso? Vocês que estão no chat, estão acompanhando, nesse momento que nós estamos aqui abraçados em espírito, não tenhamos dúvida que nós estamos sob a tutela deles, não é? E eles estão nos inspirando e não vão ficar lisonjeados por nós reconhecermos a importância deles, não. Mas não tenhamos dúvida de que eles estão felizes, se eu posso assim dizer, por nós estarmos aqui refletindo sobre um assunto de tamanha envergadura, de tamanha importância. Porque já imaginaram se a gente passar a dar menos trabalho, passarmos a ouvir mais, atender os bons conselhos, acreditarmos naqueles momentos de encorajamento que vem no mundo espiritual? Mas agora me chega uma pergunta mental. Alguém pode estar falando assim. Pode ser que esteja aqui ou na sala, mas isso não importa. Mas a pergunta que me chega é assim: Carlos Alberto, mas como é que eu vou saber se o meu espírito guia está me falando alguma coisa? Isso é importante. Nós começarmos a considerar, trabalhar a nossa fé, exercitarmos o diálogo com eles, sentirmos a presença deles, sempre trazendo paz, equilíbrio, não é? Sempre trazendo para nós aspectos da tolerância, da paciência, como a Aninha está escrevendo no chat, não é? Diferentemente, meus amigos, daquelas presenças espirituais que a gente sente em determinados momentos da nossa vida, nos levando à agressividade, à alteração de humor, não é mesmo? Ou alguns convites para atitudes que não são boas para o nosso engrandecimento, não é? Ou em alguns momentos que a gente percebe presenças espirituais que o ambiente fica pesado, fica o ar fica difícil, não é? Insalubre. Isso acontece com todos nós. É necessário observarmos, é necessário acurarmos as nossas percepções. Não é que nós, espíritas, ficamos o tempo todo ligados no mundo espiritual, porque nós temos a horizontal dos nossos desafios, não é mesmo? Nós temos que pagar conta, nós temos que trabalhar, nós temos que passar a camisa para o maridão, né? Nós temos que levar flores para as esposas, nós temos que ter carinho, atenção com os nossos filhos. E nesses momentos a gente não vai ficar muito envolvido com o mundo espiritual, não é mesmo? E diga-se de passagem, não é nem para ser, porque senão nós nos alienamos, nós nos fechamos, não é? Entramos num movimento extremamente fanatizantes. Agora, tem determinados momentos da nossa vida que nós efetivamente percebemos quando a faixa vibracional cai, ou quando ela se eleva, quando alguém aproxima nos trazendo felicitações, ou quando alguém chega num ambiente trazendo a maledicência, trazendo aqueles assuntos que são assuntos que denigrem, ou assuntos que nos levam à violência psíquica. Enfim, os ambientes espirituais precisam ser melhor analisados por nós. É o que o nosso amigo Arnaldo Ramos parece que está dizendo no chat. Eu não sei se eu captei bem, Arnaldo, mas gostaria de te abraçar aí e agradecer pela sua participação. A questão 494.
o espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda, eu acho que agora vai chegar na condição aí, na questão do Arnaldo. A resposta: acontece frequentemente que alguns espíritos deixam sua condição de protetor para desempenhar diversas missões, mas nesse caso outros o substituem. A gente gosta, nós temos uma tendência a fazermos algumas observações, reflexões sobre um pouquinho do que nós já estudamos acerca da vida do Chico Xavier. Porque o Chico, para nós, no século XX, ele representa uma mediunidade singular. Nós somos cuidadosos quando falamos da mediunidade do Chico, porque tem alguns amigos que são mais, vamos dizer assim, são mais empolgados, gostam de afirmar que a mediunidade do Chico foi a mediunidade mais importante da história, a mediunidade incomparável, a mediunidade mais próxima de Jesus. E aí a gente começa a perceber que a gente precisa de ter um certo cuidado. O Chico para nós é referencial moral, é alma sensível, dedicada, apostólica. E é uma alma que esteve e que está entre nós para nos mostrar que podemos fazer, porque ele fez. E não devemos tê-lo como o guia, porque o guia é Jesus. Kardec não é o nosso guia, Chico não é nosso guia, Emmanuel não é o nosso guia. Eles são educadores que representam o tipo, o modelo mais perfeito que a humanidade já teve, ou que a humanidade tem, porque ele, antes que Abraão existisse, eu sou, afirmativa de Jesus no Evangelho, ou seja, ele está acima do tempo e do espaço, ele está acima da temporalidade, ele é o exemplo. Mas nós gostamos de citar alguns casos do Chico porque nos mostram na prática como é que funciona um pouco do estudo doutrinário, que tem muito a ver com o estudo que devemos fazer da doutrina em nossa vida. Não é? Nós precisamos de olhar para o Espírito da Verdade como aquele que indica, mas nós precisamos de entrar nesse contexto, porque o Livro dos Espíritos é a minha história, é a sua história. E quando assim a gente começa a refletir, os assuntos deixam de ficar tão distantes, não é? E passam a ter mais proximidade, passam a ter mais legalidade, passam a ter mais praticidade na nossa vida. Mas o espírito protetor, a pergunta é se fica fatalmente preso à criatura, que ele o guarda. Emmanuel era o mentor espiritual de Chico na missão dele. Mas ninguém pode afirmar que o Emmanuel era o mentor do próprio Chico Xavier. Se é ou não é, nós não vamos entrar no detalhe aí para não polemizar. Mas é importante nós observarmos que o Chico teve muitos protetores espirituais. E o espírito que esteve mais próximo dele em nível de sentimento, se nós não estivermos errados, dentro do que foi contextualizado por ele mesmo, porque muitas coisas acreditamos que ele não falou, muitas coisas ele não declinou, como muitas ele nem ficou sabendo, porque não seria producente, como não é producente que seja tudo revelado para nós que estamos na Terra, não é? Mas nós não podemos olvidar a presença de Maria João de Deus em sua vida. Tanto é verdade que ela é que se comunicou as primeiras vezes com ele, não é? O primeiro espírito que ele identificou no mundo espiritual foi a sua mãe, não podemos esquecer, não é? Foi ela que o acompanhou até que Cidália Batista, sua segunda mãe, chegasse. A partir daquele momento ele disse para o seu pupilo que ela, sua mãe, deveria ficar um tempo longe para que Cidália pudesse ganhar espaço como sua mãe, embora jamais deixasse ele só. Ela estava com eles no mundo espiritual. Mas nas primeiras reuniões
por exemplo, em que a Maria Conceição, sua irmã, foi atendida, Maria João de Deus estava ali, psicografou belas páginas. Foi ela quem ditou Cartas de uma Morta, livro que poderíamos trabalhar com mais carinho, embora alguns exigentes espíritas preferem dizer que é um livro que tem alguns erros, enfim, mas isso não vem ao caso. O importante é que foi escrita a Carta de uma Morta. Meu Deus, que livro! A Carta de uma Mãe. E não podia ter outro título. A Carta de uma Morta. Por quê? A carta representava o retorno dela, não é mesmo? Mas voltando ao contexto de Emmanuel, quantas vezes Emmanuel se afastou para cumprir missões maiores e a guarda de Chico ficou sob a tutela de outros espíritos, não é? Isso é muito importante, não é? Me vem agora à memória um fato que aconteceu na época da Segunda Guerra Mundial, quando Emmanuel se afastou para atender uma missão no mundo europeu e foi substituído pelo Espírito Estevão, que podemos até subentender dentro de uma intuição ou de análise de alguns mais abalizados companheiros, que foi o próprio Marte do cristianismo, não é? Estevão, o grande companheiro de Paulo de Tarso. Aí a gente observa como é que o processo pode acontecer, não é mesmo? Ou seja, nem os guias espirituais de repente também estão ao nosso bel prazer o tempo todo, se eu posso assim humildemente dizer. Mas jamais sem tutores, jamais abandonados, porque a promessa do Cristo foi: não vos deixarei órfãos, estarei convosco até o fim. Ai, meu Deus, como é belo, como são magníficos os ensinamentos do Evangelho, né? Aí nós vamos encontrar na questão 495 um verdadeiro para casa para todos vocês. Porque se nós formos trabalhar os 4 parágrafos que foram ditados por Santo Agostinho, nós precisaremos de cada parágrafo desse um programa para conversarmos com vocês. E aí eu fico imaginando que a produção vai efetivamente nos apertar, não é? Porque nós temos que dar dinâmica para o estudo também, não é mesmo? Mas, fazendo um resumo, Santo Agostinho vem dizer sobre, de uma forma mais ampliada, de um pouquinho que nós estamos falando dentro das nossas acanhadas expressões. Mas eu gostaria de, já trabalhando a questão 496, refletir da seguinte forma com Kardec. O espírito que abandona o seu protegido, não mais lhe fazendo bem, pode fazer-lhe mal? Resposta: os bons espíritos nunca fazem o mal. Deixam que o façam os que lhes tomam o lugar. E então acusais a sorte pelas desgraças que vos oprimem, quando a falta é apenas vossa. Influenciam os espíritos em nossas vidas? Pergunta 459. Mais do que imaginais. Não é isso? De ordinário são eles que vos dirigem. Quando nós vamos saber se são os espíritos bons ou os espíritos maus? Aí vem a pergunta 460, 461 em diante. Mas o que vale aqui para nós como reflexão é que os espíritos protetores jamais nos abandonam. Agora, quando acontece problemas, quando as influências negativas ganham corpo, não é mesmo? Na realidade, é porque nós abrimos brechas para os espíritos ignorantes, para os nossos irmãozinhos menos felizes. Então, costumamos a dizer, perdi a proteção, que desgraça. E aqui o texto vem dizer para nós que nós precisamos de refletir com mais ponderação, porque o mal que nos visita, a responsabilidade é toda nossa. Seja por invigilância atual, seja para nos testar, seja por comprometimentos do passado, enfim. Tudo que
que nos conclama a testemunhos, não tenhamos dúvida que é um procedimento de verificação das hostes superiores. Porque até quando os espíritos inferiores aproximam, porque nós os convidamos, o mundo espiritual superior não interfere. Porque se eles interferissem, o que eles estariam fazendo? Tirando de nós a liberdade de escolher. A nossa querida Shanri está colocando no chat assim, que o espírito Miramês fala que quando o tutelado é rebelde, o seu protetor silencia um pouco e os espíritos inferiores o atendem de acordo com os seus sentimentos, né? Com as suas sintonias, né? Porque a gente trabalhando no livro dos espíritos, nós vamos observar que nem sempre os espíritos inferiores que se aproximam, eles se afinizam conosco, né? Não significa que tem afinidade, mas eles podem sintonizar com as nossas paixões. É diferente, não é? Por conta de um hábito, nós podemos atrair um espírito que está vibrando naquela faixa. Agora, ele está vinculado conosco não por sentimento de vinculação, vamos dizer assim, no âmbito espiritual, mas está conosco por circunstância. É como se você fizesse passasse a conviver com uma pessoa porque ela vai no campo de futebol com você, ou porque ela vai ler um livro lá na biblioteca pública, ou porque ela trabalha com você lá na repartição, não é mesmo? Ou porque ela ela tem uma convivência com você diária por esse ou por aquele motivo. Então, agora, isso não necessariamente vai definir uma afinidade, não é isso? Então, eu estou vendo no chat, né, que a Shanri conclui, a Shanri, nossa amiga, hoje está nos ajudando. Ela está dizendo assim, que nós precisamos observar as vibrações, não é isso? A procura dos iguais. Aí, Shanri, já que o nosso tema é sabedoria, amor de Emmanuel, nada melhor do que lembrar a sabedoria de Emmanuel e o amor que ele tinha para com Chico. Porque certa feita, uma companheira chegou para o Chico e falou assim: Chico, você podia perguntar para Emmanuel, para mim, porque eu estou muito preocupada, meu filho anda com umas companhias aí muito complicadas, não é? E eu queria ver a opinião de Emmanuel. Aí o Emmanuel analisou o fato, ele estava presente, porque nem sempre o povo queria saber a resposta do Emmanuel, o Emmanuel podia responder, não é? Como o Chico dizia, jamais nós prometemos nada. Mas nesse contexto, Emmanuel estava presente, registrou a indagação e disse para o Chico assim: responda com carinho para ela, porque na realidade ela anda um pouco invertendo a história. Então diga para ela que se na terra afirmam que me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és, aqui no mundo espiritual nós temos aprendido diferente. Me diga quem tu és, que eu direi com quem tu andas. Porque a mãe, ela estava um pouco confusa e enganada pelo filho, porque na realidade o filho é que estava atraindo todo um contexto de companheiros que transitoriamente não viviam um bom momento. Então, nós gostaríamos de continuar aqui com a autorização de vocês, porque nós temos aqui bastante perguntas, né? E eu estou até meio preocupado para saber quantos estudos, quantos programas nós vamos precisar para trabalhar essas questões. Mas como vocês têm nos trabalhado conosco, têm percebido, nós trabalhamos o conteúdo doutrinário sem pressa. Nós vamos aspecto por aspecto, procurando explorar, tentando exemplificar, para que tudo possa ficar, vamos dizer assim, um tanto quanto claro, ou pelo menos palatável, como afirma um amigo meu. Porque que seja possível degustar, porque degustando, saboreando, entendendo, refletindo, não é? A gente pode aprender um pouco mais para servir um tanto mais. Então, eu gostaria de pedir à nossa coordenadora, a Shanri, que a gente possa reservar para a próxima semana
a continuação desta sequência de questões do Livro dos Espíritos, onde nós estamos registrando de retornar na pergunta 498, para que a gente possa trabalhar sem pressa. Mas como nós temos alguns minutinhos, minha querida Rosângela, meus queridos amigos, o Arnaldo, a Marcele, a Vanildes, o Simplício, a Aninha, o Celso, eu estou lendo bem rápido e o óculos não está ajudando, não é? A Neide, o Ligeirinho, todos vocês, não é? que estão conosco aí, trabalhando com tanto carinho, com tanta paciência. Nós reservamos um texto de Emmanuel que tem tudo a ver com a nossa relação com os nossos benfeitores espirituais. O material bendito está inserido no livro Seara dos Médiuns. E a lição é intitulada Pedidos. Pedidos. E antes de lê-la, nós vamos nos lembrar de Jesus quando, no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, afirma para nós: Pedi e obtereis, buscai e achareis, e batei e abrir-se-vos-á. Só que nós temos, com os benfeitores espirituais, procurado entender um pouquinho mais o que Jesus quis dizer. Porque nós achamos muitas vezes que basta pedir, não é? E Jesus não coloca apenas a ação de pedir. Ele fala em bater e ele fala em buscar. E a doutrina espírita, como um grande projeto de educação espiritual, que vem relembrar Jesus e dinamizar os ensinamentos de Jesus no século XXI em diante, nós temos refletido com estes baluartes do além, que representam o próprio Cristo, que nós precisamos de verificar melhor para agir corretamente, para não ficarmos na periferia do ensinamento, ou então ficarmos movimentando no misticismo religioso, desse ranço religioso que nós trazemos de outras doutrinas que são caminhos de luz, mas que o comportamento de ontem nestas atividades religiosas, em nível de doutrina espírita, precisam de ser revistos, porque não existe milagre e, ao mesmo tempo, não existe, vamos dizer assim, uma relação direta com as hostes maiores. Nós precisamos de aprender a crescer juntos como amigos dentro da dimensão que o Senhor nos confiou, sendo inspirados por espíritos que estão muito próximos da gente e que, inclusive, ao nos ensinar, eles estão crescendo também. Então, todos nós estamos em franco processo de evolução. E esta é a grande preocupação que Emmanuel trouxe para Chico Xavier em todo o contexto do seu labor mediúnico. E foi também um projeto que os espíritos que foram tutelados por Emmanuel, como André Luiz, como Humberto de Campos, foram se ajustando à medida em que foram trabalhando com esse grande benfeitor. Fato que aconteceu com Meimei e com tantos espíritos que se comunicaram através de Chico. Entenderam que era necessário compreender, aprender para servir cada vez melhor. Portanto, vamos trazer a lição, as palavras abençoadas desse apóstolo do Brasil, Emmanuel, para que a gente possa refletir sobre os nossos pedidos. Não peças aos amigos espirituais para que te rasguem um veio de ouro. A fortuna imerecida pode sepultar-te o coração na cova da preguiça. Não peça aos benfeitores da vida maior para que sejas conduzido ao leme do poder. A autoridade inoportuna
pode encurralar-te no fogo da violência. Não peça aos instrutores de outras esferas que te ofertem segredos da perfeição corpórea. A beleza efêmera pode situar-te no vício. Não peça aos mensageiros divinos o privilégio da posse. A posse mal conduzida atrai os milhafres da usura, milhafres, falcões, caçadores. Não peças aos companheiros desencarnados os enfeites da fama. A fama, sem alicerces respeitáveis, atrai as víboras da calúnia. Não peça aos emissários do Senhor os regalos do conforto excessivo. A escravidão do conforto excessivo atrai os gafanhotos da inveja. Pede a todos eles para que te amparem o próprio aperfeiçoamento, porque o aprimoramento, ou aprimorando a ti mesmo, perceberás que a existência na Terra é estágio na escola da evolução, em que o trabalho constante nos ensina a servir para merecer e raciocinar para discernir. Me perdoem, mas eu peço permissão para repetir. Peça, meu filho, a todos eles, para que te amparem o próprio aperfeiçoamento, porque aprimorando a ti mesmo, perceberás que a existência na Terra é estágio na escola da evolução, em que o trabalho constante nos ensina a servir para merecer e raciocinar para discernir. Queridas amigas, queridos irmãos do ideal espírita cristão, senhoras e senhores, o nosso coração se rejubila por mais um instante em que sentimos bem perto de nós estas almas benditas que no anonimato da espiritualidade nos abraçam, nos confortam, nos inspiram, nos fortalecem, nos acalmam, nos orientam, balsamizam nossas chagas, ombreiam conosco as nossas dores, oferecem a medicação da paz e nos mostram que o licor da ilusão vergasta e macula. Estes benfeitores que nos amamentam espiritualmente como as mães, que nos aconchegam no colo como os pais, que dialogam conosco como os nossos mais caros irmãos, que nos cobertam
de bênçãos, evitando tragédias, muitas vezes nos tirando dos precipícios da insensatez, orando para afastar as mentes transviadas. Estas almas que muitas vezes chegam até no momento de reencarnar conosco para serem maltratadas pela nossa indiferença ou pela nossa rebeldia. Esses benfeitores da vida vêm em nome de Jesus para nos apontar o caminho do equilíbrio, o porto seguro da felicidade, conceder as rosas do excelso amor de Deus, que nos coloca na condição de voltarmos a crer e trabalhar pelo mundo melhor, pela renovação pessoal, pelo apoio àqueles que estão conosco, porque os benfeitores sabem que é através do trabalho é que nós vamos entender o trabalho deles. Jesus veio em nome de Deus realizar a obra que é do Pai, e nós não entendemos nem a obra de Jesus no que concerne aos exemplos para que nós façamos também a obra do Pai que está nos céus, amando, 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 amando ao próximo, mas nos amando como Jesus nos amou. Os benfeitores espirituais nesse momento, nós não temos dúvida de que se reúnem em torno de nós, fazendo uma corrente luz de esperança, torcendo pelas nossas conquistas. Eles estão também dizendo para nós, como Emmanuel disse um dia para Chico Xavier: acalma, meu filho, nossas almas estão ligadas no tempo que se perde no espaço de Deus. Eu estarei com você, mas eu te convoco para estudar Kardec, para honrar a doutrina que irás esposar, mas para que vivas o Evangelho acima de tudo. Porque eu, como seu guia, se algum dia contradizer Allan Kardec ou deixar de viver com Jesus, eu te ordeno, siga-os. Porque, meus amigos, a tarefa dos benfeitores é apagar-se. É fazer como João Batista, que calou a própria personalidade e reencarnou muitas vezes para nos apontar o caminho do endireitamento das veredas, voz do que clama no deserto. Por isso reencarna em França, no ano de 1804, apaga o próprio nome, escolhe um pseudônimo, porque o que vale não é o nome do guia, não é a personalidade que ele foi. O que vale para todos eles é fazer com que a divina epopeia do amor possa irradiar a luz em nós, por nós e para nós, em nome do Cristo, agora e por todo sempre. Amigos da sala Falando Espiritismo na Rede Amigo, companheiros da Rádio Fraternidade, da Nova Fraternidade, os amigos que vão acessar este programa posteriormente, receba de nossa parte, despretensiosamente, um ósculo, um raio de luz que possa se expressar como o mais terno carinho, respeito e estímulo, para que todos possamos cada vez mais fortalecer
essa rede fraternidade, conduzida por Ismael no Brasil e por Jesus, por todos os outros povos. Muita paz e que o Senhor nos conceda uma noite de bênçãos, de aprendizado e de muito amor.